Tudo bem, Thiago? Tudo jóia, maravilha. Pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui mais um webinar, Latini Group Cloud Target, que vocês já conhecem. Quem não conhece, é um bom momento para conhecer agora. Eu sou o Thiago Alves, arquiteto de soluções da Latini Group. Estou aqui com o Senna, um grande camarada. A gente tem trabalhado aí nos últimos meses junto e já foi uma parceria de sucesso. Já está dando tudo certo, né? Essa história, Cloud Target, Latini... a sinergia das duas empresas foi fantástica, Exatamente, né? Exatamente. Então, eu estou trabalhando agora com o time do Senna trabalhando com o nosso time em prol dos nossos clientes. E hoje a gente veio trazer um webinar em especial aí, falando de SOC moderno, que é o carro-chefe da Cloud Target. Por que a gente quer trazer esse tema para esse mundo, né, das pequenas e médias empresas? Que tem uma percepção de que uma pequena e média empresa, ou os donos acham que não vão ser atacados, né? Ou que não podem ter a proteção que uma grande empresa pode ter. E hoje isso é totalmente possível, né, Senna? Exatamente, Thiago, exatamente. Bom, Thiago, até para me apresentar, pessoal, primeiramente, desculpa aí. Lembrei de um fato importante, parabenizar a Latini aqui, né? Eu ganhei ontem entre as 5 melhores empresas para se trabalhar em Barueri. Verdade. Parabéns, eu tenho certeza que é um trabalho conjunto de todo o time. Né? Sim. E aí, Thiago, a ideia desse webinar, né? Fico feliz pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente sempre se fala nos bastidores, um apoiando o outro, mas é a primeira vez que a gente faz um evento junto. Né? Verdade. Fico muito honrado pelo convite, agradeço todo o time da Latini, Cloud Target. E aí, falando sobre um pouco de SOC moderno, né? Até para explicar um pouco esse conceito. Né? Antigamente, né, as empresas elas tinham várias células da operação de TI, né, segurança. Ainda vejo muito em pequenas e médias empresas como parte da infraestrutura. Né? Cyber ela não tem uma área dedicada e as empresas que já tinham um nível de maturidade maior, elas já estavam com um centro de operações de segurança, tinha o seu centro de operações de rede, né? E todos os outros times ali necessários. A ideia do SOC moderno é a gente, dentro do nosso Cyber Defense Center, né? Isso é um conceito de mercado, o Gartner ajudou a disseminar muito isso veio lá de fora, né? E a ideia do Cyber Defense Center, né, que é o SOC moderno, né, da onde vem esse discurso, é ele conseguir correlacionar, né, tanto eventos de infraestrutura, como disponibilidade, performance, com eventos de segurança. Né? Um exemplo que eu dou da necessidade desse centro de operação, né, em conjunto, coletivo, por exemplo, a gente teve um caso que a gente apoiou, né, um parceiro nosso, um cliente nosso, onde ele tinha, pela uma performance, um excesso de performance, né, uma degradação da performance do seu servidor, né, da sua infraestrutura, a gente correlacionou esses eventos de performance, disparou a telemetria a nível de performance para a gente, o alarme de performance. Quando a gente foi fazer uma análise, a gente viu um processo que era conectado com o SQL. Quando a gente fez a triagem desse processo, fizemos o PEP, rastreamos esse PEP, a gente viu que ele estava numa pasta que não era do SQL Server, num diretório que não era do SQL Server, e que sim era um malware com capacidade de cryptomining. Então, o discurso é esse, né? Você tem que trazer o seu compliance, você tem que trazer a sua infraestrutura, você tem que trazer a sua operação de segurança, porque ali dentro, né, a gente consegue pegar várias informações, correlacionar essas informações e descobrir e tratar que pode ser um evento de segurança. E é muito importante esse conceito, né, Senna, do SOC, porque não é só simplesmente conecta uma ferramenta e acabou, né? Exatamente. A gente tem visto muita dificuldade das empresas exatamente em se concentrar nos eventos que realmente são importantes, que são verdadeiros. Né? A gente tem muitos falsos positivos e isso acaba trazendo um excesso para o time. Então, a ferramenta ela é a ponta do iceberg, mas tudo embaixo, né, é inteligência humana, é inteligência de máquina, é você trazer, ser mais competitivo em inteligência contra ameaças, vamos colocar assim. E hoje, a gente agora, nesse exato momento, a gente está em guerra, né? Contra hackers, a cada instante. E, pessoal, a gente está aqui hoje na Cloud Target. Eu estou de frente para uma sala que eu vejo o SOC da Cloud Target. Tem lá a tela, vocês podem ver no site também.
tem a tela de como funciona esse SOC, você vê ataque a todo instante, né? Ali a gente está monitorando ataques, o que está acontecendo no mundo. Né? Não só ataques, mas também comportamento, né? Tendências, né? A gente tem feito um trabalho bacana aqui com o time de inteligência para eles serem mais, fazer um papel preditivo, né? Serem mais proativos. Então, a gente tem no nosso time de Threat Intel, a gente tem desenvolvido, né, com plataformas de Threat Intel, fazer o compartilhamento de indicadores ali de compromisso, né, que são os famosos IOCs, né? Então, quando a gente tem a Cloud Target, né, ela tem, imagino que a Latini também, ela tem hoje no seu portfólio de clientes, né, no seu catálogo, vários tipos de indústrias. Né? A gente atende mercado financeiro, a gente atende indústrias do tipo manufatura, construção, enfim, jurídico, né? Então, eventos que são tendências de ataque, né, para um segmento de mercado, a gente consegue pegar aquele indicador, aquela entidade, e compartilhar isso com os outros clientes, e aí, através dos famosos casos de uso, né, que são as nossas regras de detecção do nosso CIEM, a gente já consegue buscar esses tipos de evento nos outros clientes também que podem sofrer. Então, essa é a ideia do SOC moderno. O pessoal já está vendo a nossa tela? Já. É só, perfeito. Acho que você já pediu para compartilhar, né? Está compartilhando, certo? Perfeito. Todo mundo está vendo aí, né, pessoal? Legal. Então, vamos dar sequência, né? Thiago, acho que você já está familiarizado com esse slide. Bastante. A nossa discussão aqui, pessoal, quando o time me propôs um tema, eu queria falar de SOC moderno, mas eu também queria trazer um panorama de segurança do que a gente tem visto, com base em alguns relatórios que eu vou apresentar aqui, tá? E aí eu vou tentar a gente falar um pouco mais aqui sobre resiliência cibernética, falar de segurança em camadas, né? Inclusive, eu estou com a cebola na mão aqui, que não é para esquecer o objetivo, né? Eu recebi esse presente aqui de um analista nosso que foi na DEFCON desse ano em Las Vegas, nosso analista de malware de Threat Intel. E aí eu falei, puta, eu vou levar isso aqui para não esquecer que o assunto é falar de segurança e resiliência, né? E aí, Thiago, para a gente falar um pouco desse cenário, né? Quando você olha para esse slide, o que você vem na cabeça? Esse slide deixa muito claro para mim como está a nossa interação com a tecnologia hoje, né? Você vê o ambiente on-premises ali que é a empresa, mas como todos que provavelmente estão aqui, você pode estar trabalhando no celular, pode estar trabalhando da sua casa, pode estar trabalhando de dentro da empresa. Hoje você não está mais conectado num ambiente fechado, né? Numa rede só para a empresa, totalmente desconectada do planeta. Hoje você trabalha de qualquer lugar, né? É isso que eu vejo. E acima de tudo, né, um mundo conectado, né? E o mais evidente, assim, para mim, é a força de trabalho. Né? Exato. Onde a gente está concentrando a força de trabalho de todos os times, né? E outra, só complementando, hoje, uma empresa, você não consegue abrir uma empresa se você não tiver um e-mail. Então, sem querer, vamos dizer assim, qualquer empresa pode falar, não sou uma empresa digital, mas você é. A sua essência já é digital, todos os processos governamentais hoje são digitais, então qualquer empresa hoje está no digital, né? Não importa o segmento. Exatamente. E essa questão de estar no digital, né? A gente já sabia dessa tendência, mas aí não querendo ser aqui, falar de modinha, né? Acho que a gente já também passou e a gente aprendeu a viver um novo normal, né? A gente tem uma visão muito clara também de que a pandemia acelerou essa transformação. Então, para as empresas continuarem competitivas, para elas continuarem sendo o seu negócio continuar funcionando, elas tiveram que migrar para o mundo digital. Né? Então, acaba que essa velocidade, né? Essa intensidade que a gente teve que dar para habilitar os nossos clientes a continuar trabalhando, muitos clientes não falava nem de segurança. Sim. E de repente teve que falar de nuvem, né? Teve que ir para a nuvem, né? E veio mais coisa junto, né? Veio a Lei Geral de Proteção de Dados, pandemia, exato, tudo para... Estamos vivendo uma guerra agora, né? Que parece que não, mas isso impacta muito a gente de segurança e todos os clientes, né? A gente está vivendo um mundo muito intensivo nesse momento, né? E um ponto que você falou, né? A sua principal ferramenta de trabalho hoje, se você fosse falar, Thiago, qual que seria? O que você mais usa? Hoje é e-mail e Teams.
O Exchange Online e o Microsoft Teams com certeza são os campeões, onde a gente está o dia todo, né? Com certeza, né? A plataforma de e-mail, né, de comunicação, esses chats instantâneos, né, eles permitem a gente vender, ofertar e fechar novos negócios. Todas as empresas, todos os contratos, basicamente, podem ser discutidos presencialmente, mas sempre vai ter um e-mail acompanhando. Exato. Há sempre formalização no e-mail. Exato, né? Exatamente. Né? Nem que seja para você disparar um link que vai levar para um contrato digital para você assinar. Exatamente. Né? E aí, quem disse que e-mail ia cair em desuso, né? Exato. Estava totalmente enganado. Exatamente, ainda é uma das nossas principais ferramentas de trabalho hoje. E aí, é em cima desse contexto de colaboração, conexão, consumir mais aplicações SaaS, né? Aplicações web, que a gente vai basear a nossa discussão. O próximo slide é onde eu queria chegar. Todo esse cenário, né, todo esse conforto que as empresas têm hoje de trabalhar no mundo remoto ou híbrido, né, basta um clique para você comprometer toda a sua empresa. Nossa, tá? Um clique. Um clique. Né? Eu assisti uma live ontem de uma empresa de threat intel, a Mandiant, e eles têm esse mindset. Né? Eles falam eles são muito focados em inteligência contra ameaças, e eles falam isso. Hoje, é certeza, basta um clique para você ser comprometido. Esse slide, ele basicamente é o CyberKill Chain, que foi desenvolvido há um tempo atrás por uma empresa que não era de segurança, mas com base nesse ataque que eles sofreram, eles fizeram toda uma anatomia, né? E eles desenvolveram um framework chamado CyberKill Chain. E hoje eles são uma empresa de pesquisa, um dos principais negócios deles, né? O principal business é pesquisa e segurança. Então, isso é bem interessante. E o que a gente está falando aqui, esse modus operandi do atacante, serve para qualquer um. Não importa onde esteja, sua base de e-mail, não importa o servidor. Exatamente. Então, hoje, é fato. O atacante, ele precisa iniciar de algum lugar. E, normalmente, esse estágio inicial, ele vem do comprometimento de uma credencial de acesso. Né? Quando ele compromete, para ele comprometer, né, por que basta um clique? Basta uma página falsa no site, com um script malicioso injetado no código daquela aplicação. Basta um e-mail sendo uma oferta de negócio, né, principalmente em empresas que são mais receptivas, né, do que reativas ali. Né? Então, elas sempre abrem esses e-mails. Né? E quando a gente fala de ataque direcionado, que é o atacante sabendo que é você que ele quer comprometer, isso é muito mais rico. Que aí a gente entra numa questão de engenharia social, né? O atacante vai conhecer a empresa, entra no LinkedIn, entra no site, conhece as pessoas. Tecnicamente, a gente chama isso de reconnaissance, que vem de reconhecimento. Existem várias ferramentas hoje para se fazer isso. Um exemplo claro disso, falando sobre reconhecimento, não sei se você já viu, mas hoje o GitHub, assim como o Google, né, ele tem um mecanismo que é chamado de Search Engine, né, que é uma engenharia de pesquisa, e dentro disso, se você tem um código publicado no GitHub de forma pública, né, e você tem uma senha, um usuário conta, enfim, seja de banco de dados, seja do seu tenant, seja da sua aplicação, é muito comum ainda a gente ver desenvolvedores usando senhas em texto puro. Você tem técnicas de pesquisa no GitHub que te permite listar todos os diretórios direcionado a tipos de conteúdos e palavras-chave específicas. É uma das formas de pesquisa. A gente tem o Google Hacking também, né, que é bem conhecido, que você também, pelo Google Hacking, você consegue passar parâmetros de pesquisa para encontrar páginas que tenham exposições de PHP, fragilidades, enfim. Então, essa parte de reconhecimento ela é bem ampla. Mas, voltando para o nosso tema, né, para a gente não se perder aqui, imagina que hoje um usuário ele recebeu um e-mail que fala sobre uma campanha. Vamos trazer um tema popular, Copa do Mundo. Quem não quer ir para o Catar? Sim. Quem não quer a figurinha do Neymar? Você já vislumbrou a quantidade de... Exato. Você já imaginou a quantidade de mensagens que vão chegar falsificadas no seu e-mail com alguma promoção, seja da Copa do Mundo, seja da figurinha do Neymar, alguma
E existe um outro fator. A sua conta de e-mail, o seu e-mail, pode ser usado para enganar seus clientes. Imagina se hoje eu conseguir acesso ao tenant da Latam e eu mandar um e-mail para todos os seus clientes de um possível sorteio para ir captar. Sim, porque o atacante se vale que a empresa é idônea, né? E tem confiabilidade para os seus clientes. Então ele usa isso para atacar. Isso pode ser feito tanto por uma página de formulário web, como pode ser feito também através de um documento de formulário no Excel que vai ter várias macros ali dentro, que vai ter um script interno do Excel ou de um documento do Word, que pode entregar um malware, né, para os seus usuários. E só complementando, Senna, isso não é nada novo, né? Isso não é nada novo. Isso que é o que mais me espanta. Tem gente que ainda cai, porque é algo que já tem há anos e anos, é um ataque muito conhecido, né? A primeira vez que eu vi o Killchain foi em 2019, se eu não me engano. E é incrível como que eu ainda vejo isso acontecendo. Exato. É incrível. Bom, então aqui a gente está falando da porta de entrada, seja para a fragilidade do seu usuário, ou você não tem um mecanismo que faça uma análise do conteúdo web que seus usuários estão acessando, seja através da plataforma de e-mail, seja um link com uma URL ou um anexo malicioso, um documento malicioso, ou até mesmo um pendrive. Né? Verdade, sim. Você pode ter hoje, simplesmente você pode ter um pendrive. A gente fez um exercício aqui na Cloud Target uma vez, onde a gente comprou um pendrive, simulava um pendrive, e a gente escreveu financeiro, colocou uma tag nesse pendrive financeiro. E a gente deixou de jogar pela empresa. Esse pendrive, ele era tinha um kit ali dentro de exploit ali, não era malicioso, mas poderia ser usado para isso. E esse pendrive, quando você espetava, ele simulava o WannaCry. Ele saía travando a máquina e simulava o WannaCry. No final, ele subiu uma página web ali para o WannaCry. A gente viu pessoas desesperadas. É incrível como que o ser humano, curioso. O poder daquela informação, a curiosidade daquela informação atrai ele. É quase que não tem como evitar, né? Saciar. Os atacantes não fazem, por exemplo, um e-mail de phishing mal feito. Exatamente. São bons. São bons e-mails, são boas páginas, né? Com pouca diferença da página oficial, né? Exatamente. E aí, quando a gente passa, uma vez que ele conseguiu fazer isso, ele faz um exploit ou uma instalação de um malware, e aí ele obtém acesso através de uma rede de C2, né, que são os comando e controle ali, né, command control. E, basicamente, a partir daqui, depois do exploit, estabeleceu a conexão com o comando e controle, se o seu anti-malware não identificou, já era. Eu já vi casos em que máquinas, inclusive no Azure, né, a gente tem uma falsa sensação, né, de que porque você está na nuvem, exato, você está seguro. Exato. Não. Claro, cada um tem a sua responsabilidade. A nuvem é um modelo de segurança compartilhado. É responsabilidade compartilhada para quase tudo. Sim. Tá? Então, uma vez que a sua máquina, né, a máquina do seu usuário foi comprometida, o atacante ele começa ele tem um controle sobre aquela máquina. Eu já vi casos que a gente identificou que a cada 5 minutos uma máquina se comunicava com o servidor de comando e controle e ele atualizava a missão do dia. Um dia ele fazia brute force, um dia ele fazia mineração, outro dia ele fazia DDoS, e isso, pelo que a gente investigou, foi mais de 3 meses fazendo isso. Ele teve uma estratégia, então, de não derrubar tudo de uma vez, e sim trabalhar ao longo do tempo para ninguém perceber que estava lá. Exatamente. E essas redes de comando e controle, eu vou explicar um pouco mais à frente como elas podem ser usadas. Mas seguindo, a primeira coisa que o usuário vai fazer, que o atacante vai fazer, é comprometer a sua conta de acesso, né? E aí pode ser através de uma força bruta ou uso de credenciais vazadas, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas na Dark Web você consegue comprar credenciais vazadas. E barato, hein? E barato, muito barato, você não tem noção quanto custa. E ao mesmo tempo, como eu falei há pouco, você pode ter um código exposto no GitHub, você pode ter uma aplicação que não tem nenhuma camada de segurança à frente dela, que não faz nenhum tratamento daquele tráfego, e você ter dentro do seu banco de dados senhas puras, em texto puro, dentro do código da sua aplicação, strings de conexão em texto puro,
Então, existem várias formas de se conseguir uma credencial válida hoje, tá? Infelizmente. E a conta desse usuário foi comprometida. No segundo momento, e aí isso é fantástico, o atacante começa a se mover lateralmente. Por quê? A credencial, ela pode ser vista, ele pode de alguma forma perder aquele acesso inicial. Certo. Então, ele tem que manter a persistência dele no seu ambiente. Tá? Então, ele vai de alguma forma tentar criar novos usuários, escalar privilégios, se manter conectado naquele ambiente independente daquela credencial. Em alguns casos, ele deixa de usar aquela credencial para não mais ser visto, para começar a fazer ali o que a gente chama ali de ofuscação, né, de fazer evasão de defesa. Mas ele vai tentar o máximo possível não fazer barulho no seu ambiente. Tá? Então, quando ele consegue uma conta privilegiada, aí ele começa a fazer reconhecimento, né, e configuração do seu ambiente. Ele começa a elencar, se a gente está falando de um ambiente on-premise, quais são os servidores, seus domain controllers, qual que é a floresta, quem são os globais admins ali, né? Quem tem privilégio, quais tipos de informação tem, se tem file access, tem banco de dados, o que ele tem naquele ambiente e como ele pode usar aquilo. Né? Começa a entender o ambiente para planejar exatamente o... E aí o seu domínio é comprometido ou a sua infraestrutura é comprometida e ainda você não sabe. Isso que é o mais intrigante, vamos dizer assim, o mais complicado, é que você é atacado e você não sabe que você foi atacado. Porque ele fica quietinho, né? Um ponto, Thiago, é que não necessariamente o atacante ele vai te implementar um ransomware. Verdade. Ele não precisa fazer isso mais. Só se for muito direcionado, só se realmente valer a pena. Né? Hoje, com a tendência de ransomware as a service, né? Ransomware como serviço, né? Ransomware, para quem não sabe, é uma das nossas principais dores de cabeça hoje no mercado. Até porque antigamente o atacante ele fazia comprometimento e pedia resgate, mas não necessariamente, tá tudo bem? Sim, tudo certo. Mas não necessariamente ele precisava comprometer o seu ambiente, ele precisava você pagar. Sim. Hoje os ataques de ransomware eles são mais direcionados, eles são em cima de empresas que podem pagar ou em cima de empresas que têm que pagar, dependente se ela tem esse dinheiro ou não. Tá? E aí ocorre essa filtração de dado, ou o que a gente chama hoje no mercado de double extortion, né? Que seria uma extorsão dupla, seja do resgate dos seus dados, ou seja, pela a chantagem em cima do valor daqueles dados. Então, ele tem acesso àqueles dados e ele começa a comprometer outros dados. A gente teve um caso semelhante no mercado, onde um grande varejista, né, foi atacado, e os atacantes estavam ameaçando chantagear os clientes daquela empresa. Né? Tiago, esse é o modus operandi para os principais ataques. Tá? Isso pode ser usado de diversas formas para N finalidades. E ali dentro, quando isso acontece, a gente tem esse cenário que é a sua exposição na mídia. Né? Cerca de algum tempo você começa a aparecer na mídia. Então a gente tem os casos aqui, né, do TJ, do Ministério da Saúde, né, do Tribunal de Justiça. A gente tem um caso de uma grande empresa de loja de departamento, tecnologia, né, é muito visado, a própria Microsoft, Amazon, Google já sofreram ataques, então, assim, é incrível, né? A gente acha que os grandes têm todos os recursos ali, mas ainda assim é um desafio. E eu vou falar um pouco desse desafio. E aí, Thiago, trazendo um pouco para dados, né? E só complementando, você não pode... aqui, o que aparece na mídia são as grandes empresas, porque tem um impacto grande. Só que, quando a gente traz isso para pequena e média empresa, fica um pouquinho mais complicado, porque a empresa simplesmente pode fechar por causa de um ataque, né? Exatamente. E a empresa, por exemplo, o ataque o modus operandi de um ataque que você explicou ali, aí já colocando, com certeza vai ser a pergunta de alguém aqui. A empresa pode falar assim, não, tenho todos os meus sistemas em nuvem, não tenho nada dentro de casa. Ele está exposto da mesma forma, né? E quando a gente fala de e-mail, que foi um dos exemplos que você deu ali, o hacker pode comprometer sua credencial e ficar olhando o seu comportamento de e-mail. Já vi vários casos, simplesmente o hacker não fazer nada com o e-mail, ficar olhando o que aquela pessoa faz com o e-mail para fazer uma movimentação lateral e, por exemplo, chegar no financeiro para conseguir trocar um boleto. É o que a gente falou no começo. O e-mail é usado para uma aprovação de pagamento.
Perfeito. Ele pode aprovar o pagamento para ele mesmo. Você me lembrou um caso até, Thiago, em cima disso, do e-mail muito importante, cara, que fica um alerta. Eu tive um cliente onde a gente apoiou ele não sabia disso. Por acaso, a gente fez a implementação do nosso SOC e com o tempo a gente descobriu isso. O atacante, ele conseguiu comprometer uma conta de usuário e, por acaso, ou não, essa conta era de alguém do financeiro da empresa. Olha só, por acaso ou não, né? Exato. Era de uma conta de alguém do financeiro. Ele criou uma expressão regular de encaminhamento de e-mail. Foi fantástico, foi assim, alto nível. E ele pegou todos os possíveis caracteres referentes à moeda e pegou tudo que pudesse evidenciar um número de cartão de crédito. Todas as mensagens que contivesse esse conteúdo, essas características, era para fazer um encaminhamento para um e-mail, Gmail, Sim. de uma outra pessoa que foi comprometida e que dali de dentro estava fazendo encaminhamento para outro e-mail. E assim, era quase irrastreável. Então, assim, o atacante ele obteve acesso a uma credencial, não era uma credencial privilegiada de acessos administrativos, mas era uma credencial que possuía informações muito sensíveis. E isso, pessoal, que a gente quer trazer para vocês exatamente nesse nível. A gente está falando aqui do serviço mais básico que já existe há muitos anos, que é e-mail, né? Exato. Então, hoje é muito fácil um hacker ter uma credencial, que é fato. Ele entra lá e compra essas credenciais. Então, manter uma credencial segura é algo extremamente, vamos dizer assim, importante hoje. É o básico, igual acordar de manhã, escovar os dentes, você tem que ir lá e ativar a MFA na sua credencial. Porque só essa porta de entrada dá centenas de possibilidades. Tanto que já é 10h37 aqui na nossa hora, olha o tanto de opções de ataque que a gente citou que o hacker tem aqui só a partir do seu e-mail. Então, é extremamente importante o primeiro passo, pensar no básico do básico, né, Sérgio? Exatamente. Exatamente. O básico vai te proteger muito e a gente tá levando o nível aqui já para um SOC, que é uma tecnologia que empresas grandes têm e a pequena pode ter também para manter essa camada básica funcional e alavancar a segurança do ambiente, né? Não importa se está na nuvem, no on-premises, onde você esteja. Exatamente, Thiago. E aí, trazendo algumas estatísticas, tá? Esse relatório ele é um relatório da Marsh e a Microsoft. A Marsh é uma das principais empresas hoje no mercado de assurance, né? de seguros cibernéticos, de avaliação de risco, e ela tem uma parceria muito grande com a Microsoft. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Marsh é uma empresa do grupo Microsoft hoje, focado nesse cenário de seguro cibernético, né? E esse relatório ele é de 2022, tá? E o que a gente mostra aqui? Essa pesquisa, ela evidenciou que aproximadamente 75% das organizações entrevistadas experimentaram ataques cibernéticos. E aqui eu estou falando, nesse número, eu não estou fazendo discernimento de pequena, média ou grande empresa. Tá? Entretanto, ele traz uma observação que, dos ataques experimentados, 85% das grandes empresas identificaram isso, disseram que foi. E 68% das organizações menores experimentaram também um ataque cibernético em 2022. Só que o que chama atenção aqui é as pequenas empresas, né, os ataques que elas evidenciam, normalmente são ataques onde você tem um impacto final, onde você tem um impacto que você consegue ver. Um exemplo, um ransomware. A partir do momento que um ransomware é aplicado, ele é implantado no seu ambiente, você vê, sim, você sabe o que aconteceu. Exato. Tem muitos que nem sabem o que aconteceu. O atacante faz questão de ver isso, tá? De mostrar que você foi vítima. Agora, nesse caso do roubo de dados financeiros, que a gente acabou de falar, no caso da sua infraestrutura está sendo comprometida. O atacante não quer ser visto, né? E que você saiba que sofreu um ataque. Exato. E aí eu fico aquela dúvida. Será que as outras empresas que não viram foi porque elas não tiveram mesmo? Ou foi porque elas não sabem que tiveram? Então, isso é uma discussão muito forte.
sei se vocês se recordam do Q-Chain, mas, ó, você vê que tem uma constante aqui, né? A gente tem uma semelhança aqui. Por exemplo, a porta de entrada lá é o phishing engenharia social, é o estágio inicial. O segundo é o comprometimento, um ataque, né? Direcionado com ransomware. Depois a gente vem para os roubos de dados ali, né? De dados pessoais, que são as brechas ali de vazamentos de privacidade, né? Interrupções do negócio e da cadeia de fornecedores, tá? Que hoje é muito visto também na cadeia de suprimentos ali, né? Na logística, né? E aqui, Thiago, é uma dúvida que eu estava, né? Na verdade, é um ponto da gente discutir. Hoje, na Latine, vocês têm clientes que fazem parte, vamos dizer assim, de infraestrutura crítica. Vocês atendem governo, vocês atendem escolas, vocês atendem hospitais. Então, pensa, Thiago, nesses seus clientes, né? Imagina uma interrupção de um hospital, cara. Exato. O impacto disso, né? São vidas, não é mais um impacto financeiro, né? Exatamente. São vidas que são comprometidas. Exatamente. E isso, hospital nem tanto, mas governo e educação ainda são muito frágeis. Eles não têm o nível de maturidade necessário. O Brasil tem avançado muito nisso, eu tenho acompanhado, inclusive, em alguns clientes que a gente discutiu pela Latine, e eu tenho visto que o governo tem se preparado mais em relação a isso, né? Isso é bacana. Quando a gente fala de governo, escolas, tem muito aquele conceito de preciso operar, tem que estar funcionando, né? E a segurança fica em segundo plano. A gente vê muito isso em prefeituras pequenas, e é um pouco da mentalidade também que a gente vê no pequeno e médio, né? Exatamente. Eu preciso ter uma operação consistente, funcional, os processos funcionando, mas não dá aquele estalo da segurança. Pô, eu sou digital, estou com uma empresa digital, e se atacam o meu sistema de logística? Exatamente. E se atacam o e-mail da forma que a gente falou aqui, né? E, Sena, para a gente dar um panorama, acho que o pessoal ficou até assustado com esses dados, né? Pessoal, quem quiser se pronunciar, fica à vontade, a gente atende aqui no chat, né? Vocês viram todas as possibilidades de ataque que existem hoje no mercado e que está acontecendo neste exato momento para o pequeno e médio negócio, né? A gente até que o pequeno e médio, em proporção de empresas, é maior do que as grandes empresas. Então, tem mais quantidade. Então, são mais locais para os atacantes, né, conseguirem dinheiro. E assim, um ataque sempre tem um objetivo. Ou é um objetivo financeiro, se o hacker acha que vale a pena financeiramente fazer aquele ataque para ele ter um retorno. Hoje, dificilmente ele vai atacar por esporte, né? Ele quer realmente ter um retorno financeiro nisso. Dito isso, Sena, quais são os mecanismos e como a Latine e a Cloud Target hoje podem ajudar esses pequenos e médios negócios a se proteger? Perfeito. A gente já explanou bastante de como isso acontece e as formas que acontecem. Agora eu queria que você passasse um pouquinho com a gente como proteger essas empresas, como a gente pode ajudar, né? Perfeito. Vou chegar lá nesse ponto em alguns instantes, Thiago. Só deixa eu concluir esse raciocínio aqui, porque eu acho que isso é importante. E isso aqui que eu estou apresentando, né? Qual que é o impacto disso? Perdas financeiras. Em 2021, 26 de agosto de 2021, a Valor Econômico ela disponibilizou, ela fez uma reportagem onde ela fala que o cybercrime em 2021 custaria 6 trilhões de dólares. Globalmente falando. É um valor absurdo, né? Exatamente. Então, existe perdas financeiras, sim, mas aonde está indo esse dinheiro, né? Ou parte desse dinheiro? Aonde eu falei, né? O cybercrime hoje, ele tem um mercado que você pode, assim como a gente vende soluções para proteger os nossos clientes, o cybercrime, ele também tem os parceiros dele que vendem soluções para comprometer os nossos clientes. Ele tem a lojinha dele lá de venda de credencial. Exatamente. Hoje, um usuário e senha na internet, né, na Dark Web, ele é visto de $1 a 1.000, né? $150 ali, né, em massa. Então, é muito barato. A sua identidade ela não vale nada. Vale a pena, né? Então, assim, é muito barato fazer esse compromisso, né? Você fazer o comprometimento de dispositivos também é um preço muito barato, né? Quando a gente fala
de estar atacando uma empresa específica que você vai ter um retorno financeiro, ofertas de phishing, negação de serviço, né? Você mesmo mencionou mais cedo que você tem clientes que têm e-commerce. Imagine clientes com e-commerce em períodos festivos, né? Black Friday, Natal, Dia das Mães. O impacto é muito grande, né? Kits de ransomware, né? A gente já tem ransomware pronto e kit de código aberto que você consegue customizar isso, né? Também são muito baratos em vista do retorno financeiro que pode trazer, tá? E aí, Thiago, onde a gente começa a falar um pouco de solução, de segurança. A complexidade é inimiga da segurança. Verdade. Eu gosto de um discurso que eu ouvi há um tempo atrás de uma pessoa muito importante em segurança, aonde ele falava do conceito de segurança baseada em silos. Né? Olha quantas coisas a gente tem na nossa infraestrutura, no nosso ambiente de TI, e isso mostra que uma empresa hoje, né, com mais de 1.000 colaboradores, as pequenas empresas elas não ficam atrás disso. Tá? Uhum. Hoje, uma empresa com mais de 1.000 colaboradores tem pelo menos 70 produtos de segurança. 70 produtos. É muita coisa. E para administrar esses 70 produtos, as empresas têm pelo menos 35 provedores de segurança. 35 parceiros administrando o seu ambiente. Quando a gente fala de dinheiro, né, quase $1 milhão ali é desperdiçado em tratando falsos positivos. Né? Porque a gente tem um discurso aqui no time de segurança onde a gente fala que é a corrida dos ratos, né? Então a gente está sempre correndo atrás ali do nosso próprio rabo ali. Então isso acaba trazendo uma necessidade de investigar tudo o que acontece. E ao mesmo tempo, nem todas as empresas conseguem, mas ainda que conseguissem, estão tendo uma dificuldade muito grande em trazer mão de obra especializada e capacitada. É bom que você já deu um gancho aí, né? Quem tá assistindo e está indeciso para que área aí, eu posso falar de olho fechado. Pode ir para a área de segurança. Exatamente. Que tem oportunidade, né? E aí, falando, né, de produto, Thiago, né, como que a gente pode apoiar os nossos clientes com soluções Microsoft e soluções integradas. Eu vou voltar todo esse ataque aqui novamente. Só que aí, ó, quando a gente fala de proteção de e-mail, principalmente, a Microsoft disponibiliza o Microsoft Defender for All 365, que é uma solução de borda, né, na plataforma de colaboração. Então, ela entende tudo que é armazenado nos suas bibliotecas de SharePoint, nos seus diretórios de OneDrive, nos seus canais de comunicação do Teams, né, que é baseado em SharePoint. E qualquer arquivo malicioso que você faça upload ou você receba, ela consegue processar. Para phishing, ela também tem uma solução muito bem robusta. A gente tem um conceito lá de safe links, onde ela consegue, no link do e-mail ou nos aplicativos do Office e do Edge, né, do Microsoft Edge, ela consegue rastrear. Então, mesmo que o atacante use um endereço válido e ali ele começa a rastrear todos os links que tem, até determinar se é seguro ou não. Isso é bem interessante. Então, aqui é a porta de entrada. Quando a gente fala na proteção do endpoint, né, do seu servidor, a gente tem o Microsoft Defender for Endpoint, quando a gente fala de postura, né, de gerenciar a sua postura, de levar o nível de segurança dos seus dispositivos e dos seus servidores. Então, é uma proteção inteligente contra malware, né, baseada em assinatura e em comportamento. Assinatura é o que os tradicionais antivírus fazem. Surgiu um novo ransomware, um novo malware. Esse malware é identificado por algum fabricante e ele divulga a característica daquele malware e disponibiliza uma vacina para todos. Agora, e quando é baseado em comportamento? Quando a gente fala, por exemplo, de um zero day ou coisa desse tipo, que você ainda não tem aquela assinatura, aí entra inteligência de máquina, entra a telemetria da Microsoft. Comportamento, né? Então, isso é uma solução bacana. Para a proteção das suas identidades, né, tem o Azure AD Identity Protection, que é uma ferramenta que trabalha tanto em tempo real quanto offline. Em tempo real, todo o seu processo de autenticação da plataforma, ela vai olhar a telemetria, seja endereço IP, reputação desse endereço IP, estado de segurança do dispositivo, se está em risco ou não, né? E quando a gente linka isso com políticas de acesso condicional, né? Que é o famoso segurança adaptativo, né? Controles adaptativos, né? MFA mais condicional de acesso. Exato. Né? Você começa a ter insumos para avaliar as condições do acesso, né? Não mais só a base do comportamento. Se eu fosse dar um exemplo para quem está assistindo a gente, por exemplo,
para você acessar o e-mail da sua empresa, tá? Um colaborador ou acessar o e-mail da sua empresa, você consegue colocar condicionais para ele acessar essa informação. Porque vocês já viram, o usuário e senha você compra lá na Deep Web. Então, o que eu posso fazer para proteger? Eu posso colocar um múltiplo fator de autenticação, o Azure Active Directory. O MFA pode ser um SMS no celular ou o aplicativo Authenticator. E eu posso ter outros comportamentos para validar aquele acesso. Por exemplo, o uso da máquina corporativa. A máquina que ele está acessando aquela informação, ela está segura? Está com antivírus atualizado? É uma máquina que faz parte do domínio da minha empresa? Então, quando a gente fala desse ponto, é você colocar mais insumos para validar, colocar desafios, né, no momento da credencial, que acontece em segundos, para validar se aquela pessoa que está acessando o dado corporativo é realmente a pessoa que deveria chegar àquela informação. Exatamente, Thiago. Perfeita explicação. Vou até seguir aqui, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser redundante. E aí, quando a gente fala ali, né, do monitoramento, né, do seu ambiente on-premise, da sua rede on-premise de identidade, seu diretório de identidade, a gente tem o Microsoft Defender for Identity, que é uma solução que, basicamente, eu gosto de usar o exemplo, elas são cacos de vidros e sinos espalhados pelo seu ambiente. Então, tudo que ataque direcionado, seja a identidade, ou seja, ao dispositivo, através de requisições que passam pelo seu DNS, né, ele interpreta isso já. Tá? E aí, quando a gente fala ali de filtração de dados, né, uma das soluções é o Microsoft Defender for Cloud Apps, né, onde a gente tem ali a capacidade de você impor ali, né, políticas de acesso condicional para o seu aplicativo, seu CRM, a sua plataforma de e-commerce, né, se ela suportar essa integração. Um exemplo muito bacana que eu já vi que exige uso, né, seriam ferramentas de gestão financeira que são baseados no Azure AD, e você consegue criar políticas de DLP, né, para prevenir vazamento de dados, de forma que você consiga refinar, né, de forma granular, determinar se o usuário pode ou não exportar um relatório da ferramenta. Perfeito, exato. Tá? Então, Thiago, tudo isso aqui que a gente está falando não é o todo, mas é uma ponta do que a gente começa a falar de segurança ali em camadas, né? E aí muito focado no Zero Trust, que a gente está olhando muito o pilar da identidade do dispositivo, do aplicativo, mas existem outras soluções que complementam ali a infraestrutura, né? Existe se a gente fosse falar, uma hora não daria tempo. Sim, e tanto que, já dando spoiler para o pessoal que está assistindo, esse é o primeiro, tá? Então, a gente está bem abrangente no assunto, e a gente vai fazer alguns outros webinars exatamente para ir mais a fundo nas soluções que a gente tem. Porque aqui, esse panorama que vocês estão vendo é baseado na solução da Microsoft. Só que o cliente ele pode ir lá e comprar o licenciamento, né? Exato. Ele compra o licenciamento e implementa. Só que precisa ter, na minha opinião, né? É extremamente importante ter a sustentação desse ambiente. Hoje, segurança da informação não é simplesmente comprei, instalei, está funcionando. Não. Você precisa monitorar, você precisa fazer você precisa ter governança. Você precisa ter governança sobre a sua segurança, né? E é onde a gente quer que os nossos clientes trabalhem. Exato. A gente é o braço operacional desse cliente, trabalhamos como advisor, mas a gente também precisa que esses clientes se concentrem na governança do seu ambiente, né? Se concentrem no negócio, né? Isso aqui, Thiago, vencendo aquela barreira, né, da segurança ali baseada em silos, você ter várias plataformas. Isso hoje a Microsoft ela se consolida no mercado com uma plataforma de XDR ou XDR, que é uma plataforma integrada, onde você tem todos esses produtos monitorando o seu ambiente, né? E o que é interessante, aí eu acho que você pode falar melhor do que eu, isso é baseado por usuário. Exato. Você não precisa fazer isso por dispositivo, por usuário. E aí acaba que você acaba trazendo um ROI. Quando a gente fala ali de CIEM, por exemplo, que no caso a gente fala do Sentinel, todas essas telemetrias são gratuitas. Então, o cliente ele investe na plataforma, no produto, mas a monitoração, a operação de segurança é zero custo de licenciamento em cima desses produtos. E hoje, para uma pequena e média empresa, esse licenciamento é totalmente factível financeiramente, só que ainda fica aquela questão assim, Senna, eu sou uma pequena empresa, eu não tenho uma equipe grande de TI.
posso jogar isso na mão de vocês? Eu sei que sim. Claro. Exatamente para a gente entrar na questão de isso no papel aqui, claro, a tecnologia funciona e voltando de novo no contexto, precisa ter alguém olhando para isso. Os sistemas são implementados, porém você precisa ter gestão disso, governança disso. Perfeito. Tanto que, só para o nosso tempo aqui, Senna, eu vou dar uma aceleradinha, a gente, junto com a Cloud Target e Latini, eles já prestam serviço para grandes clientes, né, na questão de segurança. A gente montou pacotes para atender pequenas e médias empresas, né? Exatamente. Só citando desse slide. Na semana passada a gente estava junto lá na Microsoft e um dado muito importante, pessoal, para quem está assistindo, a Microsoft hoje é a maior empresa de segurança do planeta, tá? Para vocês verem como isso é importante para a Microsoft, né? No contexto de cloud security, segurança focada em cloud e segurança híbrida, a Microsoft é o único fabricante que atende todas as soluções de uma nuvem, as necessidades de clientes que estão migrando para a nuvem ou que têm data centers híbridos. Né? Tiago, aí para falar um pouco dos nossos serviços, né? Um outro desafio e uma tendência, né, segundo o Gartner, é que 80% das organizações elas planejam realizar a consolidação de fornecedores de segurança, né? Que era aquela questão de você ter 70 plataformas de segurança, 35 fornecedores para administrar. Então, hoje, as empresas elas querem consolidar isso, elas querem criar um elo com um parceiro, né? Eu acho que seria a palavra, né? E que esse parceiro administre toda essa infraestrutura, né? Então, isso é uma tendência que a gente vê. Isso é porque para as empresas focarem no que elas fazem de melhor, né? Que é o negócio dela. Né? E, Senna, tinha uma pergunta pertinente exatamente desse assunto do Nassim. Ou seja, se tiver a licença do Defender 365, o Sentinel já está licenciado para monitoração? Não necessariamente, né? Porque ele vai precisar da plataforma do Azure também. Ele vai precisar do Azure, e aí o custo que ele vai ter com o Sentinel, né? Se ele tiver só o Sentinel nessa plataforma, é de retenção. Se ele precisar mais de 90 dias de retenção. Mas sim, tendo o Defender 365, você tem toda a parte de alertas disponível no Sentinel para fazer a gestão e aí trabalhar da forma que você achar melhor. E também você pode fazer novas queries, né, novos casos de uso ali de detecção usando a própria plataforma ali do Defender 365. Ainda assim, espero que tenha respondido aí para você. O Ingestion Data é gratuito, porém, trabalhar o Sentinel, você vai ter o custo do Azure do Sentinel, tá? E aí você pode entrar em contato com a gente e a gente ajuda a fazer toda essa precificação e implementação, tá? Exatamente esse nosso objetivo, tá? Aí, Thiago, falando um pouco, né, dos pacotes que a gente desenvolveu, de tendências que a gente viu ali, hoje a Cloud Target e a Latini, elas trabalham junto com soluções de MSS, né, focado no gerenciamento de plataforma, onde todas essas plataformas, né, elas são centralizadas ali no nosso CIEM, né, que utilizamos o Microsoft Sentinel, pois é onde a gente é reconhecido, né, no contexto Latam pela Microsoft, em nível de parceria e conhecimento, né, a gente já ganhou prêmios por isso. Então, por ser focado muito para o nosso maior público hoje ser clientes Microsoft, a gente tem essa recomendação, né? Como eu falei, se você quiser olhar toda o kill chain ali para se prevenir contra o kill chain, a ingestão desses logs é gratuita. Você consegue trazer isso de forma gratuita para o seu ambiente, tá? Dos pacotes principais, né, que a gente desenvolveu em conjunto com a Latini, que aí eu vou deixar o link aqui no site, vou apresentar breve. A gente fez uma jornada pequena, que a gente julgou essencial, aonde o custo é muito acessível, a gente já considera que nem é mais custo, é um investimento. Exato. O custo é nosso, o de vocês é investimento. Exato. Né? Então, o que a gente viu? Porque só contextualizando para o SMB. Eu conhecendo os pacotes da Cloud Target, tem coisa... um canhão para matar uma mosca, às vezes, no SMB. Então, esse pacote, pessoal, é exatamente para atender o início da jornada de cibersegurança, né? É o que a gente entende que hoje é primordial, não dá para viver sem quando se fala de segurança da informação. Exatamente.
Aí a primeira coisa, você tem que fazer a avaliação dos seus riscos, né? Então, opcional, de forma opcional, a gente inclui uma oferta de pentest, que é realizado trimestralmente nas suas plataformas de Azure e M365. E isso pode ser estendido ao seu ambiente externo também, fora da cloud, tá? Então, isso é uma fase. O que a gente ganha com isso, tá? No estágio inicial, né, que é a enumeração, o reconhecimento, a gente consegue ter a mesma visão do atacante. Então, aqui o time ele busca credenciais vazadas, ele busca vulnerabilidades na sua superfície de ataque, né, que é o que está exposto para a internet. Ele explora ali depois que isso passou, né, se eu conseguir explorar o que eu consigo fazer dentro do seu ambiente sem gerar barulho ou mesmo que gerando barulho, né? Uhum. Então essa oferta ela é opcional, né? Esse pacote ele é opcional, mas ele é importante também para empresas que queiram ter uma profundidade maior do seu ambiente. E eu vi uma necessidade grande desse pacote com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Porque muitas empresas que prestam serviço, por exemplo, para banco, eu tenho centenas de clientes que prestam serviço para banco. Todos os bancos pediram um relatório de pentest para o seu fornecedor, porque ele está trafegando a informação do banco. Então, o banco quer garantir que o fornecedor dele também esteja seguro, né? Exatamente. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem outros regulamentos, né, como o PCI, por exemplo, como aí, empresas que têm capital aberto, né, obrigatoriamente elas têm que estar em conformidade com a SOX, né, que é a lei americana. Então, eles já são forçados. A dificuldade para pequenas empresas, Thiago, que eu vejo, é que elas ainda não encaram a LGPD como é a realidade. Muitas empresas já ouviram falar. Sim. Se a gente fosse fazer uma pesquisa dentro dos seus clientes, quem conhece a LGPD, quem já ouviu falar da LGPD, quem se preparou para a LGPD, você ia ver que existe discrepância muito grande nas respostas. Sim. Tá? Então, esse é o desafio, né? As empresas pequenas, elas precisam encarar que segurança é uma necessidade, uma realidade. Tá? Sim, você não pode sofrer um ataque para depois se preocupar, exato, porque talvez, dependendo do seu nível de maturidade, você nem tenha mais empresa depois do ataque. Não vai ter mais remédio, né? Não vai ter mais remédio, entendeu? Exato. E só dar um aviso, Senna. Pessoal, 11h02 a gente ainda vai estender até as 11h10, tá? Que foi o tempo que a gente teve com problema. Quem puder ficar com a gente, por favor, sintam-se à vontade. E a gente vai abrir ali 2 minutinhos depois para perguntas, tá? Eu já estou coletando as perguntas aqui também do chat. Quem for perguntando, eu já vou lançando aqui também, tá, pessoal? Eu já estou quase chegando ao fim também. Aqui, Thiago, a gente acelerar aqui. Bom, é pouco tempo, cara, passa rápido, né? Cara, falar de segurança... É gostoso e passa bem rápido. Se a gente for falar de segurança, tem que ter tempo. Se for a gente falar de produto, a gente fala rapidinho. Agora, vamos lá. Depois disso, Thiago, aí a gente vem as ofertas de gerenciamento. Né? O primeiro estágio, né, é o gerenciamento de identidade e acesso, onde a gente foca ali no comprometimento. Né? Que é a porta de entrada, né? Vamos dizer assim, para muitos hackers, o que a gente veio comentando. Ele pode comprar sua credencial lá na Deep Web muito fácil. E para desmistificar, tá, Thiago? Muitos clientes acham, quando a gente está falando de gerenciamento de identidade e acesso, a gente está focando apenas no usuário e na senha. Não, a gente está falando também de monitorar a aplicação, que dentro do contexto do Azure ali, né, a gente chama de Service Principal, chama de App Registrations, né, que são APIs que têm permissão dentro do seu tenant para fazer alguma operação e exportar isso e ter uma comunicação com alguma outra plataforma externa. Então, isso não é focado só no seu usuário e senha, é focado em todo o processo de autenticação do seu ambiente, tá? Seja uma aplicação interativa como uma autenticação não interativa, que a gente fala quando é autenticação baseada em serviço. Tá? Então, isso, né, dentro do time de 24/7 que a gente tem hoje no nosso CDC, no nosso Cyber Defense Center, a gente foca, né, como eu acabei de falar, nas tentativas de sign-ins, né, e atividades de apps e service principal, né, com sinais incomuns, tá? E aí a gente tem algumas opções de enriquecimento dessa telemetria, que dependem de licenciamento, mas que também a gente faz com o time de inteligência. A gente enriquece a sua plataforma para a gente pegar endereços IPs maliciosos, localidades, né, que estão sofrendo algum tipo de ataque em massa. Então, tem vários contextos ali que a gente consegue aprimorar. Sim, são ataques direcionados para segmentos. Isso. Né? Esse pacote, essa oferta,
ela está focado no comprometimento da identidade, o acesso inicial, tá? Eu já enumerei, eu tenho a identidade, agora eu quero abusar dessa identidade, tá? Que a gente colocando no contexto do SMB, na minha visão, uma das camadas, claro, todas são importantes, mas uma das camadas mais importantes, que é onde a gente vê o maior índice de comprometimento. Exatamente, né? Exatamente. Porque o SMB, a característica dele, né, o pequenas e médias empresas ali, a característica é que elas usam SaaS. Elas não usam, elas não têm aplicações proprietárias, ela não tem, às vezes, infraestrutura interna. A infraestrutura interna que ela tem não é tão relevante assim para o impacto, né? Sim. Mas a identidade dela dá acesso às plataformas. Então, ali sim, por isso que a identidade é uma porta de entrada mais visada. Por exemplo, um dado aí, né, pessoal? A Microsoft, com a quantidade de funcionários que tem, de colaboradores que tem, no tenant deles tem apenas 10 administradores. Exatamente. Uma empresa hoje com mais de 300 mil funcionários e o tenant da Microsoft ele tem apenas 10 mais admin. Se a gente pega um cliente que 15 pessoas são administradores com 50 funcionários. Exatamente. Então, está escancarado, né, para receber um ataque. E aí, Thiago, o terceiro pacote aqui ainda faz parte do pacote de gerenciamento de identidade e acesso, mas é a escalada de privilégios. Então, o atacante ele conseguiu explorar a credencial, ele entrou no seu ambiente, só que a gente não detectou, você não detectou, por N motivos. Eu posso ter alguém interno da sua empresa, né? A gente fala dos insiders, né? Que são os seus colaboradores e mal intencionados, né? Deu essa identidade para o atacante. Ou ele está comprometendo o seu ambiente. Ele tem conhecimento, não foi explorado, ele deu esse acesso. Aí a gente tem que partir para a auditoria. Então, a gente monitora todas as operações que possam ser consideradas uma fraude ou uma tentativa de movimentação lateral, elevação de privilégios no seu ambiente. Aí você está analisando comportamento, né? Se fugiu o comportamento daquele colaborador. Exatamente, Thiago. E aí a gente parte para o último estágio, que normalmente ali é o sequestro de recursos, seja por uma encriptação dos seus dados, seja por um abuso da sua infraestrutura, né? Como eu falei, o caso dos CryptoMine, das máquinas estarem sendo utilizadas para fazer DDoS, enfim. Né? A gente tem uma oferta, é uma oferta avançada, né? Eu acho que esse é o terceiro pacote ali que a gente tem disponível para os clientes latinos, né? Que é conformidade e segurança para workloads. De forma muito técnica, o que a gente está falando aqui é um conceito de mercado chamado de CWPP e CSPM. O CSPM ele é a parte de governança, ele é a parte de conformidade dessas workloads. O CWPP já é a parte de proteção, quando a gente fala de EDR, quando a gente fala de inteligência de ameaças focada em plataformas, né? Então, a gente faz todo o monitoramento, né, da infraestrutura atual, da sua VM. Então, com um agente de EDR, a gente consegue detectar comportamentos maliciosos, né? Como eu falei, o caso do CryptoMine, ele mesmo já entende que é um processo de mineração de criptomoeda ali, certo? E a gente também consegue monitorar abuso da sua plataforma de data center. Então, criação de novos recursos, né? O atacante ele vai criar recursos em massa para poder ter poder computacional, seja para realizar um ataque de negação de serviço, seja para fazer mineração de criptomoeda também, e, enfim, N outros. Sim. Na educação, eu acho que vocês têm bastante cliente, já. O mais comum que a gente tem visto, a infraestrutura, seja on-premises ou cloud das instituições de ensino, ela é muito grande, ela é robusta. Então, os caras usam, né, os atacantes usam para fazer hospedagem de mal e para fazer ataques web direcionados. Ele não explora aquela infraestrutura para comprometer. Para a entidade, né? Exato. Ele não quer comprometer aquela entidade. Ele quer usar aquela infraestrutura disponível, que é robusta, que tem links de internet absurdos, né? Para fazer exploração externa de outros atacantes, de outros clientes. Olha só. E é bem interessante. Por fim, a gente conecta todo esse serviço de gerenciamento ao nosso SOC, né? Esse search, onde você pode encontrar tanto a parte de identificar eventos, né? Fazer a investigação e te dar uma recomendação, como também a gente pode absorver toda a responsabilidade de detectar e responder esses eventos, e aí vai de forma orquestrada, de forma automatizada, tá? Thiago, você acha que a gente tem espaço para mostrar aqui o link? Isso, claro, por favor. E uma questão muito importante, né?
pessoal que está assistindo deve estar falando, cara, isso deve custar R$ 1 milhão por mês. Não é assim, né? Não é assim. Pessoal, a gente tem pacotes que são a partir de R$ 150, exatamente voltados para o mercado SMB. Então, a partir de R$ 150 você já pode ter uma camada de segurança, e aí o que a gente fala em segurança, né? Segurança da informação são domos, não existe bala de prata. Exatamente. Você tem que ter vários domos de proteção para o seu ambiente e pode furar um, tem o próximo para mitigar qualquer ataque. Então, a gente consegue, a Latine ajudando com a parte de licenciamento do Microsoft 365, vocês viram tanto de soluções que podem proteger, e aí entra o nosso lado Cloud Target para fazer a sustentação e governança desse ambiente com pacotes a partir de R$ 150 por mês, tá, pessoal? Exatamente. O primeiro pacote, né, é focado na administração, né, na proteção e detecção de eventos incomuns dos administradores do seu ambiente de Office 365 e Azure. Tá? É basicamente gestão de identidade e acesso para administradores. Isso que a gente sabe, às vezes o cara vai lá, cria o usuário, esquece de habilitar MFA, não colocou uma política impositiva de MFA. Exatamente. Então a gente está aqui para dar esse apoio e falar, amigão, vamos habilitar MFA, vamos gerenciar isso. Exatamente. O segundo pacote, ele já é um pouco mais avançado, ele é um pacote intermediário, onde a gente tem o monitoramento das identidades do seu tenant, né? Seja para administradores, seja para os demais usuários, como também a parte de segurança e conformidade. Então, eu protejo e eu monitoro as suas workloads existentes, seja ela on-premise ou seja ela em nuvem, mas também eu faço a gestão de conformidade. E aí a gente dá alguns exemplos aqui, né? Como o CI, ISO 27001, benchmarks como CIS, IPA, né, que é focado para a saúde, né, dentre outros que você queira construir. Tudo isso, aí aqui a gente já começa a liberar um pouco de modulagem pelo cliente. Putz, eu queria um pouco mais disso, ou eu queria aquilo, tá? Customizar para o negócio dele. Exatamente, né? Exatamente. O SOC Moderno 3, né, ele já é todas as soluções anteriores, mais a parte de detecção e resposta a incidentes, de forma proativa. Tá? Então, a gente fica 24/7 monitorando o ambiente, aí a gente já está falando de operação de CIEM, e a ideia, né, como você falou, esse pacote, esses 3 pacotes, né, se eu não me engano, eles variam ali a partir de R$ 150, 280, R$ 400, certo? Esses pacotes, eles são muito focados em trazer o cliente para o contexto de segurança, né? O investimento Cloud Target Latine, para o cliente entender a necessidade e a gente trabalhar junto nisso, elevando um pouco mais, né? A ideia é que nesse terceiro pacote a gente já começa a trazer outras coisas da infraestrutura do cliente. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, e, Senna, eu vou abrir um minutinho para perguntas. Eu tenho umas aqui, tá? Vamos pegar aqui a do Rodrigo, da última para a primeira. Ensinar SMB. É comum a utilização de routers ao WAN fornecidos pela operadora e acesso inadequado do Wi-Fi. Oferecendo soluções de monitoria e vulnerabilidade nesse nível de infra, aí a gente tem 2 aspectos, né, Senna? O cara está em home office, ele vai usar o appliance dele, vai usar o roteador dele. Ele está na empresa. Que não ficou... Você pode repetir, Thiago? Assim, em cenário SMB é comum a utilização de routers all-in-one. Ele pega da operadora lá o roteador e usa na empresa. A gente teria algum processo para monitorar essas vulnerabilidades? O teste de nível de infra? Entendi. Cara, é possível se fazer sim, mas só que isso é um pouco complexo, né? Porque da forma como ele colocou, é muito amplo esse cenário. Sim. Então você tem tanta parte de monitoramento da infraestrutura, né? Sim. A parte do backbone ali, como você também tem a parte do consumo. E aí quando a gente fala de monitorar o que os seus usuários fazem ou coisa desse tipo na internet, né? Se é o que eu estou entendendo, aí a gente começa a falar um pouco da necessidade de um caso, ter uma visão mais completa ali. Não sei se eu respondi, se eu tiver, depois eu discuto com ele, mas Sim, eu acho que o contexto aqui hoje a proteção está muito mais voltada para ação que pode acontecer com os seus dados, porque e não necessariamente no router em si. Ali ele está trafegando a internet. Ah, beleza, ele pode ter uma vulnerabilidade, só que essa vulnerabilidade, ela vai conseguir passar a credencial do meu usuário para chegar em algum lugar? Ou fazer um spotting de alguma coisa que vai gerir a máquina do usuário?
Eu acho que o nível de proteção hoje está muito mais nesse sentido do que monitorar o appliance e o Wi-Fi, né? Cara, e assim, Thiago, uma coisa que os clientes têm que entender é que segurança é adaptativo. Normalmente, Sim. hoje, segurança é customizada. A gente não tem uma fórmula mágica. Exato. A gente tem que adaptar a necessidade de cada um. E tem uma outra pergunta aqui também, Sena, é assim, mas com um pacote mínimo de R$ 150, eu tô totalmente protegido contra ataques? Não. Não é assim que funciona, exatamente. Não. Inclusive, esse pacote ele não é uma pílula mágica, porque senão a gente não estava vendendo por R$ 150. Exatamente, a gente está falando da bala de prata, não existe isso, né? Mas é uma forma de você... Quando eu desenvolvi essa oferta com o time aqui, uma das coisas que eu falei, gente, o que vocês têm que ter entendimento, o cliente tem que ficar muito claro para o cliente eu não estou dizendo que você não vai ser atacado com essa oferta e com esses produtos. O que eu estou dizendo é que a gente vai mitigar a chance de você ser atacado e, se acontecer, você vai ter alguém para te ajudar a responder a esse incidente e a gente vai conseguir identificar isso em um tempo mais curto. Uma das coisas que eu não falei, a gente foi até um pouco corrido, é que no Q-Chain, quando ele foi lançado, as organizações levavam de até 90 dias, né? Um pouco mais de 90 dias para entender que aquilo tudo aconteceu. É muito tempo, então, né? A ideia desse pacote é ser ágil, ser rápido e ser uma porta de entrada, né? Como você falou lá atrás, né? Ser o início da jornada do cliente, né? Em segurança. Porque hoje não é mais não existe mais um não vou ser atacado, né? É quando. Isso eu já fui, né? Isso eu já fui. Às vezes nem sabe. Bom, pessoal, o Sena, muito obrigado. Imagina, pessoal, desculpa aí a correria. Isso, não, a gente sabe, é muita coisa para falar, né? Pode descompartilhar, por favor. Aí fica nosso foco aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por terem paciência aí com um programinha do áudio no YouTube. A gente conseguiu resolver. Veio uma galera aqui para o Teams. Obrigado a todos que participaram junto com a gente. E o mais importante, a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada, tá? Segurança é um ecossistema vasto que dá para ajudar, dá para fazer algo totalmente customizado para o segmento da sua empresa, como ela funciona. Você pode começar a trabalhar com nossos pacotes de monitoramento, junto com o licenciamento Microsoft, para aumentar a segurança do seu ambiente e mitigar ao máximo esses tipos de ataque, tá? Então, por favor, sigam a gente nas redes sociais, tem lá o Instagram da Cloud Target, da Latine, tem o LinkedIn também. No YouTube vai estar esse vídeo, todo o material vai ser disponibilizado, tá? Também fizeram essa pergunta. E próximo passo, entra no nosso site e já preenche lá tem lá a listinha, né? Que a gente entra em contato com vocês para falar mais a fundo de cada oferta, tá, pessoal? Sena, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem aí final, pessoal? Bom, na verdade, assim, acho que antes de tudo, né, a gente tem que se colocar à disposição, acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Né? E o ponto principal, né? Não, segurança é para todos, a gente só precisa adaptar isso para cada cenário. Né? E aí, tanto a Latine quanto a Cloud Target estão aqui para apoiar nessa jornada. Né? Então, fico à disposição, como o Thiago falou, pode me seguir nas redes sociais, a própria Cloud Target pode entrar em contato com o Thiago. A ideia é a gente discutir mais vezes isso. Pessoal, tenham um ótimo dia. Bom dia a todos. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.